Vamos à Casa Branca com Jonathan Karl, da ABC. John, sei que você falou com Trump após os contra-ataques americanos. O que ele disse? Lindsay, o presidente deixou claro para mim que esses ataques dos Estados Unidos ao Irã são especificamente uma resposta ao fato de o Irã ter derrubado aquele helicóptero Apache. Ele não vê isso como o início de uma nova grande ofensiva contra os iranianos. Trump lançou bombas no Irã. Repito, Trump lançou bombas no Irã. Não, isso não significa uma escalada para outra grande guerra. Esta é uma resposta a uma ação repugnante feita pelo Irã para, mais uma vez, sabotar as negociações, porque sim, é o Irã, a República Islâmica, que não está interessada que as negociações realmente funcionem. Trump realmente quer que um acordo seja fechado. Vamos ouvir tudo o que aconteceu e por que exatamente isso aconteceu, porque isso é extremamente significativo. Alerta da Fox News. Irã sob ataque. Trump ordenou ao CENTCOM ataques de autodefesa após drone inimigo derrubar helicóptero Apache no estreito. Ok, vamos ser bem claras. Os Estados Unidos tinham um helicóptero patrulhando o estreito, que obviamente é uma área de grande disputa porque é por onde passa todo o petróleo. Não todo, mas 20% do petróleo mundial passa por ali. Por isso, os preços do petróleo subiram mundialmente. O Irã controla o estreito, bloqueando e colocando minas. Os Estados Unidos tentam agir e há um helicóptero americano envolvido. Helicóptero e o Irã decide, durante as negociações, lembre-se, hoje era o dia em que todo esse acordo deveria ser assinado, derrubar esse helicóptero. Graças a Deus, o homem do helicóptero está bem. Isso mostra que eles não temem atacar os Estados Unidos militarmente, o que é uma estupidez. Porque adivinha? Os Estados Unidos atacam melhor que eles. Os 2 pilotos foram resgatados da água por um drone marítimo não tripulado operado pela Força Tarefa 59 no Bahrein. Não é incrível? Agora há drones marítimos não tripulados que podem resgatar pessoas no mar. Incrível! Os Estados Unidos são demais. O exército é demais. O Irã não tem nada contra eles. Drones feitos no Texas. Tem 24 pés de comprimento. Pode percorrer 1000 milhas e atingir velocidades de 35 nós. Esse foi o primeiro resgate de drone marítimo na história militar. Trump estava ao telefone. Ok, foi um dia histórico e muito legal, mas esse não é o objetivo do vídeo. Não é para ficar nerdando sobre operações militares, Meira K. É para focar no motivo pelo qual os Estados Unidos estão lutando contra o Irã agora de forma militar. Bem-vindo ao Pushback. Eu sou Eric, seu apresentador. Não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, fazer tudo o que precisa fazer, porque estamos reagindo. Já tivemos o suficiente e não gostamos do terrorismo islâmico dominando o mundo. E achamos que os Estados Unidos são incríveis. Vamos lá. Quando deu a ordem à imprensa, o presidente afirmou que era retaliação ao ataque ao helicóptero. Nossa resposta precisa ser forte e poderosa. O CENTCOM classificou nossa resposta como proporcional, mas fontes afirmam que destruímos defesas aéreas iranianas e radares ao longo de todo o estreito, e ainda não concluímos. Toda essa ideia de resposta proporcional está errada, especialmente no Oriente Médio, lidando com um regime terrorista islâmico, pois eles não se importam se você responder de forma proporcional, porque aí, sabe o que acontece? Se eles conseguirem lidar com a resposta, então vão simplesmente fazer de novo. O que você precisa pensar é, muito simplesmente, em dissuasão. Querem evitar que a República Islâmica repita isso, pois se acharem que podem sair impunes e enfrentar os Estados Unidos, não dará certo. A ideia de proporcionalidade está errada. Isso não importa quando você lida com maníacos. A ideia aqui precisa ser a questão de como você impede que eles façam isso de novo e de que eles entendam que você está falando sério, o que significa que quando eles te atacam um pouco, você precisa atacá-los muito. Tecnicamente, eu sei que não parece, mas ainda estamos em um cessar-fogo. E o presidente continua dizendo, estamos perto de um acordo. Posso dizer que no Oriente Médio também, cessar-fogo não significa cessar-fogo do jeito que o Ocidente entende. Cessar-fogo significa que agora vamos entrar em um estado de guerra que não é realmente um estado de guerra, em que um lado ataca e o outro revida. Por que isso acontece? Porque quem ataca no Oriente Médio geralmente são maníacos que acreditam em regimes de terror islâmico e veem como obrigação religiosa seguir atacando. Eles nunca realmente respeitam o cessar-fogo. Eles só testam até onde podem forçar os limites do que americanos ou o Ocidente consideram cessar-fogo, ou seja, suspender mísseis e ataques de drones, esperando evitar retaliação. E então, quando Israel e Líbano têm um cessar-fogo, eles continuam se atacando. Quando Irã e América têm um cessar-fogo, não é exatamente assim. Há constantemente pequenos ataques entre os dois, até que isso escale para algo muito, muito mais sério.
Estamos nos momentos finais do que será um acordo muito bom que não permitirá, de forma alguma, de jeito nenhum, armas nucleares e assim por diante. O estreito será aberto assim que assinarmos, o que pode ocorrer em 2 ou 3 dias. Acho que as pessoas estão começando a ficar um pouco cansadas de ouvir que esse acordo está prestes a ser fechado. Está prestes a ser fechado. O que é importante notar aqui é que a ênfase dele está nas capacidades nucleares, porque eles estão começando a perceber algo que pessoas que já estão nessa situação há bastante tempo perceberam desde o início, que as capacidades militares da República Islâmica não são algo que eles vão abrir mão. Então, agora, o que você está tentando dizer é que ao invés de mudar isso, ao invés de apagá-los e eliminá-los como uma ameaça, isso nunca vai acontecer. Vamos mantê-los como uma ameaça mínima, mas garantir que a ameaça máxima, que são as capacidades nucleares deles, nunca aconteça. E esse tem que ser o objetivo. Esse tem que ser o objetivo principal. Esse é um grande ponto de discórdia entre Estados Unidos e Israel. Porque, embora sim, os Estados Unidos estejam sofrendo em suas bases americanas, enquanto o Irã ataca aleatoriamente em diferentes lugares nos estados do Golfo. Israel também sofre com eles, lançando mísseis aleatórios e usando grupos aliados do Irã, no Líbano e o Hamas para seguir atacando israelenses. Israel acha que eles devem ser eliminados como ameaça, enquanto os Estados Unidos querem só remover as capacidades nucleares. Se continuarem incomodando, os Estados Unidos preferem apenas dissuadi-los. Para clareza, o urânio deve ser entregue e destruído. O enriquecimento precisa cessar por ao menos 20 anos. Todos os locais nucleares devem ser totalmente desmantelados. E os Estados Unidos podem realizar inspeções surpresa sempre que quiserem. O estreito seria aberto imediatamente. E, na verdade, o secretário de Energia diz que o tráfego aumentou. O JP Morgan estima 2 milhões. Opa, o que o JP Morgan estima, velhinho? Conta pra gente. Ok, enquanto o vídeo não funciona, lembre dos pedidos e exigências sobre as capacidades nucleares do Irã e por que os Estados Unidos querem que eles parem ao máximo. Sinceramente, é muito legal. As imagens desse ataque são insanas. Já vou mostrar em um segundo. O estreito seria aberto de imediato e, segundo o secretário de Energia, o tráfego aumentou. O JP Morgan calcula que 2 milhões de barris saem diariamente, com marinhas dos Estados Unidos escoltando os petroleiros. E o preço do petróleo bruto já está quase voltando para a casa dos $80. Então, assim que o Ayatollah Gay assinar na linha pontilhada, a guerra acaba, goste Israel disso ou não. Esse é o ponto principal, goste Israel ou não. Não é o ponto principal, mas é relevante porque esse acordo pode impedir o Irã, se cumprido, de desenvolver armas nucleares, que são uma ameaça existencial, mas não impedirá que continuem sendo um sério problema no Oriente Médio. Trump teve outra conversa com Netanyahu, sem palavrões dessa vez. Eu disse, faça o que é certo, mas quero que você pare o mais rápido que puder. O irônico é que, obviamente, 2 dias atrás, o Irã atacou Israel e Israel decidiu revidar. E Netanyahu e Trump se falaram. E Netanyahu disse, de jeito nenhum, você não deve revidar. Tipo, gente, parem. Israel respondeu, não, vamos revidar porque, como Marco Rubio disse, só países estúpidos não reagem a ataques. Mas revidaram de forma bem educada e gentil. Sim, usaram alguns sistemas de defesa aérea, mas não revidaram com força total. Trump então disse, agora todos podem voltar à mesa de negociações. O interessante é que no dia seguinte, quando o Irã decidiu, ok, sabe de uma coisa? Se Trump realmente não quer escalar isso, por que a gente não ataca helicópteros americanos? Trump ficou tipo, quer saber? Que se dane isso. Nós vamos retaliar e vamos responder. Então, é interessante. No começo, eles realmente achavam que talvez isso fosse só uma situação isolada para lidar com Israel. Mas agora que envolve os Estados Unidos, é tipo, peraí. Porque eles têm que parar. Isso tinha a ver com o Líbano e tem que parar. Quando ele pensava que isso era só sobre o Líbano e que o Irã estava tentando defender o Líbano, o que obviamente já explicamos em detalhes. Então ele não queria que Israel revidasse. Agora eles percebem que é só o Irã ficando confiante demais em suas habilidades. Vamos assistir aos vídeos dos ataques dos Estados Unidos. Uma terceira rodada de ataques dos Estados Unidos estaria em curso, atingindo sistemas de defesa aérea e militares no sul do Irã. Isso é tão legal. Sempre vou comemorar a queda da República Islâmica. Vamos ver mais notícias sobre isso.
Vamos à Casa Branca. Jonathan Karl, da ABC, você falou com o presidente Trump após os contra-ataques americanos. O que ele disse? Lindsay, o presidente deixou claro para mim que esses ataques dos Estados Unidos ao Irã são especificamente uma resposta ao fato do Irã ter derrubado aquele helicóptero Apache. Ele não vê isso como o início de uma nova grande ofensiva contra os iranianos. Novamente... Só para lembrar, todos dirão que a América iniciou uma guerra. Mas não, ela não reiniciou. Eles querem colocar o Irã em seu lugar para dissuadi-lo. Você só precisa dissuadi-los de pensar que podem atacar e atacar sem consequências. E claramente, eles não estão sendo dissuadidos. Quero dizer, pense nisso. Eles estão prestes a fechar um acordo enorme. E mesmo assim, eles pensam, sabe de uma coisa? Por que não atacar helicópteros americanos? Isso não mostra gente realmente alinhada com a visão americana. Mostra? O presidente me disse que isso é uma resposta ao que fizeram com o nosso helicóptero ontem à noite. E eu acredito que a resposta deve ser muito forte, muito poderosa, e é isso que está acontecendo. Sim, é isso mesmo, pessoal. Os Estados Unidos realizaram ataques em resposta ao ataque do Irã ao Apache. O CENTCOM dos Estados Unidos realizou ataques de autodefesa contra o Irã em 9 de junho, após a queda de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos, seguindo ordem do comandante em chefe. Forças do CENTCOM atacaram defesas aéreas, estações de controle em solo e instalações de radar de vigilância iranianas perto do Estreito de Hormuz, com munições de precisão de caças da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos. A operação foi uma resposta proporcional aos recentes ataques a forças dos Estados Unidos e navios comerciais internacionais na região. As forças americanas seguem vigilantes e prontas para se defender de agressões do Irã. É essa a situação. Uma versão ampliada das imagens confirma o impacto da frota dos Estados Unidos no Bahrein, registrado pela câmera. Muito impressionante. O Irã prometeu uma resposta definitiva e disse que ela seria dirigida ao alvo militar mais simbólico do Golfo. Então, claro, agora que os Estados Unidos responderam, o Irã está tipo, sabe, vamos responder a eles e vamos atacar bases americanas, que é o que eles estão fazendo nos países do Golfo. Agora, até o momento, alega-se, não sabemos ao certo, que esse ataque que você está vendo aqui, como é muito pequeno e simbólico, na verdade, é um ataque de drone iraniano. Não me surpreenderia, já que os iranianos estão insatisfeitos com a retaliação dos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária Islâmica diz que o Irã atacou bases dos Estados Unidos na região em resposta a ataques americanos no sul do Irã. Teherã avisou que novas ações militares dos Estados Unidos terão respostas ainda mais severas e amplas contra outros alvos. As pessoas precisam entender que o Irã, a República Islâmica, não age de forma racional nessa história. Eles se preocupam totalmente com respeito e em mostrar seu poder, e estão conseguindo fazer isso. São eles que continuam escalando a situação o tempo todo. Aí, os Estados Unidos, Israel ou os países do Golfo têm de responder a isso. Esse é o modo de agir deles. É isso que fazem. Isso levará a uma guerra total? Provavelmente não, a menos que Trump e Netanyahu tenham planejado isso. Mas o Irã está definitivamente tentando apertar o máximo de botões possível para ver até onde consegue ir com isso. E com sorte, a resposta é que não vão muito longe. Enfim, é assim que estamos agora. O Irã ataca Israel em respostas a algo que Israel está fazendo no Líbano, o que não é da conta deles. Israel retalia, mas de uma forma que Trump disse, mantenha as coisas calmas. E então, Israel faz isso. Negociações seguem em andamento quando o Irã ataca um helicóptero americano. Os Estados Unidos dizem não e reagem atacando sistemas de defesa aérea iranianos em todo o Irã. O Irã recusa e ataca bases dos Estados Unidos no Golfo. Agora, é preciso observar os próximos acontecimentos, pois ainda não virou uma guerra direta entre eles. Mais um dia comum no Oriente Médio, com cessar-fogos reais. Vocês acham mesmo que essa negociação vai funcionar? Vai haver acordo? Ainda não está claro. Mas do jeito que está, o Irã não parece agir como um membro de boa vontade nessas discussões. Obrigada pela sua atenção a este assunto.